E aí eu coloquei aqui, ela não tinha, a figura que ela tinha introjetada dentro dela de relacionamento que atraía ela, gerava essa dopamina, né, felicidade, né, que fazia ela ficar apaixonada, era o perfil do tipo do Nego do Borel. E aí a pessoa fala assim, mas não sei porque que me relacionava com fulano. Depende, o relacionamento ou as pessoas que você convive hoje, depende da necessidade que você precisa naquele momento. Qual que é o relacionamento ideal? O ideal é aquele que serve pra mim. Qual que eu necessito? É aquele momento que você vive. Então, se você vive com uma pessoa muito vitimista, se você vive com uma pessoa muito reclamona, você se conecta. A gente trabalha aí na neurociência com o neurônio espelho. Então, quando eu falo sobre neurônio espelho, é que eu me relaciono com pessoas que são características iguais a mim, ou características que precisam ser mudadas. Então, se eu vivo num momento de luto, provavelmente eu vou encontrar pessoas mais vitimistas para estar comigo. Então, momentos que, de repente, tem gente que não consegue ficar solteira de maneira alguma. Por quê? Porque ela não consegue se olhar. Ela não consegue ser a companhia sua própria companhia. Ela precisa sempre estar com alguém. Isso é bom? Não, isso é péssimo, tá? A gente não pode, a gente tem que se autoconhecer, a gente precisa viver primeiro conosco para querer partilhar na nossa vida com o outro, para trazer aí, então, uma soma. E que foi o caso aqui da Duda, né? Ela reclamou, mas aí a figura introjetada para ela de homem ideal é a figura do Nego do Borel. Entendeu? Então eu coloquei aqui, ó. Então eu te pergunto, aonde ela aprendeu essa figura? Que foi o que eu já adiantei o assunto pra vocês. Até os 12 anos na fase psicossexual. E nessa fase psicossexual a gente tem a fase oral, que é da boca, da libido. Libido, tudo que eu falo aqui, fase psicossexual, não tem a ver com sexualidade, né? Libido adulta, que a gente fala. Na psicologia é completamente, na psicanálise é completamente diferente. A fase a oral, depois vem para a fase anal, que eu falei de segurar e de soltar, onde a criança aprende, né, que ela precisa segurar suas fezes, né, e fala dos esfínteres. A fase fálica, a fase de latência. E aí sai da fase de latência para a fase de puberdade. E aí não tem nada a ver com a sexualidade, tá lembrando? Dito isso, você se assemelhou com alguém assim, com essa patologia, você precisa saber agora qual a diferença de tudo isso para uma pessoa de ser líder, né, uma pessoa que de fato é líder. Uma pessoa líder, ela não tem pena de si mesma. Eu já falei pro meu pai. Falei, pai, eu tava estudando, eu falei assim, você viu uma frase, eu não coloquei a proprietária da frase, dono da frase aqui, porque eu não lembrei. Mas falou isso, uma pessoa líder tem pena de si? Aí ele falou assim, nossa filha, é verdade. Eu falei assim, não, a pessoa líder, ela não tem pena de si. Ela não se sente vítima, ela não se sente, mas putz, nossa, aconteceu isso e agora eu tô na roça. Nossa, não, ela cai, ela levanta e ela vai em busca daquilo de forma melhor. Então eu coloquei uma pessoa de sucesso ou líder, ela não tem pena de si. Uma pessoa de sucesso, ela não fica lamentando o tempo todo. E aí eu trouxe 10 características rapidamente que eu vou falar sobre isso. A maior característica, a número 1 da pessoa, né, que tem esse perfil de sucesso, que é uma pessoa líder, né, ou líder ou vítima, como a gente colocou no título, é uma pessoa de sucesso, ela tem primeiro de tudo seu autoconhecimento bem alinhado. Uma pessoa sem autoconhecimento, ela pode jogar fora todas as 9 características. E aí eu até falei, ler, né, nem 90%, né, todos os livros aqui em volta, eu sempre tô lendo. Por quê? Porque a pessoa que busca, né? Eu falei pro meu pai disso, sabia que o livro vem de livrar da ignorância. O saber te livra. Então, quanto mais eu sei, mais eu quero saber. A gente entra numa zona de conhecimento que você não quer mais sair. E o autoconhecimento é o primeiro de todos eles. Então, eu falo assim, ó, deixa eu só clicar aqui por causa da luz. Aí. A gente tem aí, no máximo, né, a média de que brasileiros leem livro por ano são de, no máximo, 3 livros. Se você lê acima de 3 livros por ano, você está 92% à frente da grande maioria dos brasileiros. As pessoas estão lendo cada vez menos. Elas querem muitas coisas prontas, né? Já vi que encontra no Google aí, elas estão lendo menos. Então, se você lê 10 páginas de livro por dia, durante 30 dias, você vai ler 300 páginas. Você está 92% à frente da maioria dos brasileiros que não leem livros. Então, assim, agora é diferente de você ler e de você estudar, tá? Então, assim, ler por ler, isso é só por vaidade. Mas eu li não sei quantos livros. A pessoa precisa ler, entender e também contribuir isso para o seu conhecimento, para o seu crescimento. Então, o autoconhecimento é, no mínimo, saber quem é você, no mínimo, saber quem é você, suas emoções, o que precisa aprimorar, sair dessa triangulação dramática, pelo amor de Deus, né? Não passear pela vítima, perseguidor e salvador. E não pode ter pena de você. As pessoas que possuem sucesso, elas sabem lidar com as suas emoções, que é o que eu vou falar sobre as características, né? As 5 pilares da inteligência emocional. E não ser aquela pessoa que se machuca o tempo todo com o que as pessoas falam. Você fala pra pessoa, você tem que fazer XYZ, a pessoa, nossa, fulano foi grossa. Nossa, fulano... Às vezes eu falo, viu? Você tá projetando em mim algo que é seu.
né? Então é diferente, né? O ser grossa do que você precisa realmente de fato ouvir. E quem me conhece sabe que sim, eu falo, eu não poupo, nem se for tipo, minha irmã, eu preciso falar com ela, às vezes fala, é o meu jeito, eu sou mais objetiva. É diferente de você ser objetivo, diferente de você ser sem educação. E é isso, a gente precisa descobrir quais são os conteúdos que estão dentro do nosso inconsciente. Lembra do iceberg que eu falei? Sobre o que a gente recalca, sobre quais são as nossas dores, quais são os sentimentos de fato que a gente sente. Então, você saber ter esse autoconhecimento, saber reconhecer suas emoções, inclusive é um dos pilares da inteligência emocional. Isso sim é ter autoconhecimento. Você conhecer a fundo quem é você, quais são os seus temperamentos, quais são os seus medos, quais são os seus anseios e o que te leva a isso. E eu coloquei que são os conteúdos que aconteceram em algum momento do passado e se manifestam no dia de hoje. Então, o que eu passei lá no meu passado? Que trauma eu trago? Que trauma eu carrego no meu presente hoje que não me faz deixar prosseguir? Que eu não consigo tomar decisão alguma? Paulo, eu tenho medo. Eu não consigo. Hoje, né, eu tava falando com uma pessoa e ela falou, eu tenho medo de prosseguir. Eu falei, 100% das pessoas possuem medo, tá? 100% das pessoas têm medo. Aí ela falou assim, mas eu não enxergo medo em você. Eu falei, mas eu tenho. A única diferença do meu medo para com o seu medo é que ele não me bloqueia. Ele não me bloqueia de perseguir aquilo que eu quero, de prosseguir naquilo que eu quero. Essa é a diferença. O medo, ele não me paralisa. Já paralisou? Já paralisou. Mas quando eu busquei incessantemente me autoconhecer, o medo não me bloqueia. Então, não vai, mas eu olho pra fulano, me parece que ela não tem medo. Aquilo que parece não é de fato aquilo que a gente acha. O que a gente precisa entender é que as pessoas que têm medo e pessoas de sucesso, elas têm medo, mas ela vai com medo mesmo. Hoje eu até falei, né? Vai ter o meu lançamento agora dia 18 de março. Quem entrou aí e não se inscreveu, se inscreva, que tá o link lá na bio sobre o lançamento do método GPS, como tornar-se uma mulher de atitude, onde eu vou abordar tudo isso. Falei pra ele, tô um pouco ansiosa. Ele pegou e falou assim, vai com ansiedade mesmo. Eu falei, não, mas é uma ansiedade boa, não é uma ansiedade que me deixa sem sono. Não, é uma ansiedade que me traz insônia, né? É uma ansiedade muito boa, gostosa de sentir. Com o tempo, quando você passa, né, nesse período de medo te bloquear, você sente prazer em sentir medo, né? Porque é um medo que te eleva, um medo que você fala, nossa, que legal, eu superei isso. Então eu coloquei assim, elas são pessoas que sabem o significado das suas qualidades, dos seus defeitos, dos seus talentos, das suas habilidades técnicas, e das suas características dentro da emoção. Ela sabe falar exatamente o sentimento que ela está sentindo, tem consciência disso. Ela consegue ler o que está dentro dela, não precisa que as pessoas apontem o que elas são. Como eu disse, se uma pessoa vem fazer um apontamento, Paula, vou te dar uma crítica construtiva. Pode falar, às vezes fala, que legal, eu vou colocar isso em prática. Mas eu olho assim, eu não sou daquela assim, nossa, crítica construtiva. Não, quem que é a pessoa que tá falando comigo? Peraí, deixa eu prestar atenção. Cuidado, aqui não, né? E aí você mesmo autoavalia isso. Faz sentido? Não faz sentido? E aí isso sim chama-se maturidade, né? Pra você entender se vale a pena ou se não vale a pena. Se é referência ou se não é referência pra isso. E com isso ela possui metas, sonhos, alvos e sabe exatamente a consequência de tudo. Não buscam atalhos, sabe que não perde o seu tempo e ela sabe que vai investir o tempo dela. Então quando eu vou em busca do meu autoconhecimento, se eu tô lendo um livro grande ou outro livro que eu leio, que eu tenho vários livros que eu tô lendo no momento, depende do momento que eu tô. Eu não tô perdendo meu tempo, eu estou investindo meu tempo. Quando eu paro para fazer um curso, né, eu sou bacharel em Direito. Quando eu parei para fazer 5 anos de curso e hoje eu não utilizo a faculdade de modo, como que eu posso dizer, muito prático, eu aprendi muita coisa e muita coisa eu aplico. Mas eu perdi meu tempo em relacionamento. Não, você não perdeu, você ganhou experiência, você ganhou prática em muita coisa, tem muita coisa que você não vai passar, muita coisa que você vivenciou, que você utiliza hoje no seu dia e muita coisa trouxe para aprender. Então, se não é dor, eu falo, se não é bênção, é lição. Então, é isso que a gente tem que aprender. Não para, uma pessoa de sucesso, ela sabe que ela está utilizando aquilo tudo que ela vivenciou por um benefício seu próprio de conhecimento. A segunda característica é resiliência. Costumo dizer antifragilidade, tá? Então, assim, às vezes eu aprendi isso. Inclusive, foi quando eu fiz a minha primeira tatuagem que fala sobre liberdade não é uma escolha, é uma conquista, né? Eu tatuei na costela, que chama Freedom is not a choice, it's an achievement, que fala sobre liberdade não é uma escolha, é uma conquista, porque liberdade não vem para todos.
Infelizmente, infelizmente, liberdade vem para aquele que conquista, aquele que busca, aquele que sabe o que tá buscando. E aí, fala sobre essa que estava discutindo quando saiu essa frase, eu falei, é essa que eu vou tatuar, porque fala sobre resiliência e antifragilidade. Paula, você é o quê? Eu me considero antifrágil. E o porquê isso? É porque eu não fraquejo? Não, eu fraquejo muitas das vezes, mas a resiliência é quando você cai, levanta e continua no mesmo ritmo. A antifragilidade é quando você cai, levanta e vai num ritmo maior. Isso te impulsiona a ser melhor, isso te impulsiona a fazer algo melhor. Então eu coloquei aqui, ela cai e levanta ainda mais rápido, não reclama e nem tem pena de si. Você, na verdade, está segura de si, tem propriedade no tema que vai ser discutido. Então, não digo que está ansiosa, e sim na expectativa, pois você se preparou. Ai, que linda! Obrigada, Natasha. Eu falo que, no mínimo, quando eu venho falar com você, com vocês aqui, eu preciso saber do que eu tô falando, porque é uma responsabilidade, mais do que responsabilidade para comigo, o mesmo grau de comprometimento que eu tenho com vocês. Eu não posso ser irresponsável porque eu trabalho com mente, eu trabalho com corpo, eu trabalho com humanos, né? Isso a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lida, né? Eu não posso chegar aqui e falar nada de modo aleatório, ou postinho pronto, né? Post pronto na internet e vir compartilhar de forma irresponsável. Não, a gente precisa saber, mais do que isso, se funciona, né? Então, quem me conheceu há um tempo, quem não me conheceu, tem aqui no Instagram, antes e depois nos destaques, aquela menininha vitimista que vivia nesse triangulação de carpa, que vivia sendo dramática, que estava extremamente acima do peso, achava que esse negócio de academia, que cuidar do corpo era bobagem. Não, isso não funciona. Eu percebi que isso não funciona e olha hoje onde eu estou. Onde eu consegui, inclusive, vou mostrar depois para vocês uma das metas que eu escrevi em 2018 para 2020, né? Estamos no começo de 2021, que eu consegui alcançar várias, dentro uma mais importante para mim. Então, tudo isso faz sentido para aquilo que você quer ser e principalmente para querer ser exemplo para os outros, né? Ah, essa frase, você gostou? Não tinha escutado ainda essa frase? E aí é isso, eu falo que a gente precisa. E eu coloquei aqui, ó, se você buscar ler biografias de todas as pessoas de sucesso, inclusive eu li esse livro aqui, Rebeldes Têm Asa. Ele é o Rony Meisler. É o dono da... Eu até coloquei ele aqui no meu resumo. É o dono da Rebeldes. É o dono da Reserva. E ele, inclusive, fala, é um livro extremamente didático, ó. Eu tive várias épocas, né, da minha vida. E essa época foi que eu buscava muita inspiração, porque eu queria tomar grandes atitudes e eu não conseguia, né? E aí eu fui desenvolvendo todo esse empenho. Mas o Rony, ele fala muito sobre isso. E grandes outros, eu coloquei aqui, ó, de livros que eu já li, tá? Inclusive, eu tenho outro aqui. Ai, que tá ali em cima, que é o do Steve Jobs. Tem um vídeo dele sensacional também que fala isso. Eu coloquei de todas as pessoas de sucesso pra mim, que algumas inspirações. Steve Jobs, que é esse livro dele, que ele fala também, né? O Steve morreu com câncer no pâncreas. E quando a gente fala de pâncreas, a gente fala de pessoas muito angustiadas, né? Que guardam muita angústia. As pessoas que desenvolvem o câncer justamente porque elas guardam essas angústias, mas tem até pessoas que são muito nervosas, que tendem a ser muito vítima. E fala quais são os seus principais órgãos atingidos. Mark Zuckerberg, tem um vídeo dele sensacional que ele fala assim que, em vez das pessoas ficarem se preocupando, né, tipo assim, de modo ativo, fazendo essas ativistas falando sobre a questão de plásticos, né, de destruição do meio ambiente, por que não criar tecnologias para combater isso? Então são pessoas assim que de fato traz frases e pensamentos motivacionais para que a gente consiga elevar o nosso espírito, né? Flávio Augusto, Geração de Valor 1, 2 e 3, que eu também já li, traz muito isso. O que todas essas pessoas têm em comum? Rony Meisler, que eu acabei de falar, o Elon Musk, que é o dono da Tesla, que disparou o primeiro foguete, né, que a gente fala no mundo de capitalismo, o primeiro foguete particular. E, enfim, tantos outros tiveram sua biografia, eles falam de uma concisa resiliência e antifragilidade, e eles perderam muito, né? Porque pra gente perder, a gente precisa ganhar. Pessoas maduras sabem que a vida é feita de altos e baixos. A vida é um eletrocardiograma. A gente sabe que hoje a gente tá pra cima, outro dia a gente tá pra baixo. Então a nossa vida vive nessa inconstância. Estabilidade não existe. Não existe a gente achar. Veio essa pandemia e tirou todo mundo de órbita, né? E eu li uma frase que fez muito sentido pra mim e precisa ser interpretada de modo muito maduro para falar, né, dela, para quando fala dela e você escuta ela. Quando vem uma crise, fala, empresas ruins fecham com as crises. Empresas medianas se mantêm na crise. Empresas inspiradoras, empresas grandes, no sentido não grande no sentido de tamanho, tá? Grande no sentido de pensamento, né, de elevação dessas criatividade, de invenções, de ser grandes inventores.
elas crescem e evoluem com uma crise. Então, quando a gente fala assim, ó, a pessoa se tornou grande inventor, ela precisou se reinventar, é porque ela é nata, uma pessoa de sucesso é nada. É fácil? Não. Ela perdeu muito? Perdeu. O Elon Musk fala isso, busca aí na internet. Sobre Elon Musk, carreira de Elon Musk, que é o dono da Tesla, hoje passou a ser o homem mais rico do mundo, né? Passou até o Bill Gates aí. E ele fala sobre isso. Esse dia ele até soltou uma nota falando sobre um comentário do Bill Gates, falando que o Bill Gates era burro. Falei, putz, o Elon Musk falar que o Bill Gates é burro, ele tá tipo, elevado, né? O cara tá mais rico hoje do que o Elon Musk. E não é só sobre dinheiro, tá? Não é só sobre poder aquisitivo, é sobre pensamento, elevação. Eu acho que ele tem uns 38 anos, o Elon Musk. E é interessante você ver pessoas desse perfil trazendo seus princípios, os seus valores muito bem fincados, muito bem estabelecidos, né? Inegociáveis isso. E trazendo a sua trajetória, né? De escolhas da vida. Características dessas pessoas são criativas, e é isso construído à base de anos. Ninguém se torna criativo do dia para a noite. As pessoas, elas passam a ser, elas trazem essa nova habilidade, esses hábitos. E eu até tenho, né, um livro que eu estou terminando de ler que chama Hábitos Atômicos. Esse livro fala muito desses hábitos que a gente passa a ter prática disso, né? Inclusive fala isso da vida toda, atividade física, do que você come, da sua alimentação, da sua convivência com as pessoas, das pessoas que estão alinhadas com você. Então, se você tá atraindo muita gente fofoqueira, fique esperto, porque é neurônio espelho, tá? Se você tá atraindo muita gente vitimista, neurônio espelho. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Pessoas de sucesso são gratas pela vida. Elas compartilham conhecimento, que é o que eu tô fazendo aqui. São generosas, não retêm as coisas somente para elas, são felizes e querem compartilhar a felicidade. E por que eu venho aqui, ó, mostrei, ó, só agora, livro Rebelde Não Tem Asas, A Lei da Atração, como que a sua frequência está emanando, aqui, pai, é livro, A Lei da Atração, como a sua frequência está emanando, que vem ali em consequência do livro O Segredo. As crianças aprendem e vivenciam o que elas vivem. Esse livro aqui, ó, Psicanálise. Então, tantos outros, ó, o outro aqui, O Cérebro, né, que fala sobre uma biografia. Por que você compartilha isso? Eu ficaria extremamente feliz se alguém viesse, lesse tudo, porque a gente tem que ficar feliz quando alguém copia algo seu, né? A gente precisa. Hoje eu trago esse pensamento muito mais evoluído do que antes. Eu fico feliz porque é sinal que eu tô sendo inspiração para algo, né? Aí uma inspiração que passa até do limite da inspiração, porque aí a pessoa não sabe criar o que é dela, ela vai criar de modo muito, muito igual, muito imitativo do que é do outro. Então, eu ficaria feliz se alguém falasse, Paulo, vamos que eu quero debater esse livro com você. Eu acho o máximo, as pessoas devem buscar mesmo. É que é difícil, né? É mais fácil eu compartilhar um post do que eu compartilhar um conhecimento de um livro. Então é isso, a gente tem que buscar ser esses tipos de pessoa que compartilha, que não guarda sobre, não vou postar, não vou falar isso não. Não vou compartilhar esse livro não, porque vai que ela fica sabendo e aí só eu sei. Quanto mais você pensa assim, menos sucesso você tem. Quarta característica. Então, falando daí, ó, voltar na terceira. A primeira é um autoconhecimento, que é a base de tudo. A segunda característica é resiliência. A terceira característica é o foco, ter um planejamento estratégico, plano de ação, saber exatamente onde você quer chegar. Não adianta apenas sonhar e não tirar do papel. Aí uma vez uma pessoa falou pra mim assim, Paulo, eu tenho um planejamento certinho, assim, eu sei muito escrever no papel, mas na hora de colocar em ação eu não consigo. Eu falei, bem-vindo aos 95% das pessoas. Tem muita gente, muitos projetos fantásticos engavetados, mas que não saem do papel. Então a gente precisa ser essa pessoa que executa, né? A executadora e não a aprendedora só, né? Eu só aprendo aquela pessoa que vai para vários eventos. O Érico fala isso, aprendedora, aquela que só busca o networking, aquela executadora. Eu preciso executar, eu preciso fazer, eu preciso ir adiante, eu preciso ir avante. Então sabe onde você quer chegar? Não adianta apenas sonhar e não tirar do papel. Senão você entra na estatística de mais de 90% das pessoas que apenas sonham e não tiram do papel. Pessoas de sucesso são gratas pela vida. Elas compartilham conhecimento, são generosas e não retém as coisas somente para elas, são felizes e querem compartilhar felicidade. Consequentemente, pessoas de sucesso são felizes, porque quanto mais eu contribuo, mais eu ajudo, mais sucesso eu vou ter e mais feliz eu vou ser. É quase quando uma frequência de energia, né? O Lorival fala muito isso. Quando você toma uma atitude, né, para algo grandioso e benéfico que você sabe que vai ser bom, um fluir de acontecimentos bons começa a acontecer ao seu redor, porque você está emanando essa energia por volta de você. A quarta característica, a capacidade de se reinventar, que foi o que eu adiantei um pouquinho ali. Quebrar paradigmas, de inventar coisas novas. Mas existem coisas
exige coisas além. Tem gente que fala, mas isso é genético. Ser meio parado na vida, meu pai e minha mãe não é. Lembrando que teve um estudo que começou em 2013 sobre a epigenética. E aí fala sobre isso, é um estudo da neurociência que mostra que a epigenética vem acima, né, do desoxirribonucleico, que fala sobre o que a gente é, o que a gente vivencia. Mostra que comportamento, mudança de vida, alimentação, estar exposto à radiação, a sol interdisciplinar, elas não se sentem torturadas, elas são pessoas que mudam a sua qualidade de vida e cobre essa genética, né, que a gente acha que vem. Na verdade, não é uma genética que a gente acha que vem, é aquela convivência, aquele meio como nós aprendemos e vivemos que nos transformaram em que somos hoje. Pessoas egoístas, elas não possuem sucesso, porque elas só querem pra elas. E aquilo que eu aperto muito pra mim vaza pelas pontas dos dedos, foge para aquilo que é energético. Então, quanto mais eu mando pro universo, mais ele me devolve. Aí eu falo sobre o quinta características. Então, aí a gente entrou na primeira, autoconhecimento, que é a base de tudo. A segunda, resiliência e antifragilidade. A terceira, foco. A quarta, capacidade de se reinventar. E a quinta, inteligência emocional, que eu falo dos 5 pilares da inteligência emocional.